Bom, pessoal, então dando sequência, eu falei na última aula síncrona que iria resolver mais um exercício dessa lista, o exercício 5, e sanar algumas dúvidas, né, que estariam postadas lá no fórum. Bom, dessa lista em específico, então só relembrando, eu resolvi as questões 3, a questão 3 é basicamente uma revisão, né, de amplificadores, a questão 4, que já entra na parte de projeto, e aí a gente vai ficar hoje com a questão 5. Essa questão tem alguns detalhes e por isso que eu vou resolver ela aqui. Bom, já vou adiantar. Eu vou resolver ela primeiro de uma forma, vocês vão ver que vai funcionar, e depois eu vou resolver de outra forma, que ela vai ficar um pouco melhor. Mas vamos fazer o clássico primeiro, depois a gente evolui um pouquinho mais com a solução dela. Bom, olha só, primeiro ponto é identificar, ou pelo menos entender o que a questão quer. Essa é a parte mais complexa, sem dúvida alguma é a parte mais difícil. Depois que a questão está entendida e eu equaciono o que eu quero, quando eu acho a relação da saída com a entrada, escolher o amplificador operacional e os resistores fica bem tranquilo. Então vocês vão ver que a parte mais complexa de fato é chegar na relação do que eu quero da saída com a entrada. Primeiro ponto. Então, vamos entender a questão. Conforme ilustrado na figura abaixo, considera que se deseja monitorar a intensidade da força muscular em uma atividade física através de um sinal luminoso, um LED, o qual aumenta o brilho de acordo com o aumento da intensidade da força muscular. Diante dessa realidade, projete um circuito que receba o sinal de tensão de um sensor de força, como mostrado abaixo, e alimente um LED, de tal forma que o brilho deste seja proporcional à intensidade da força muscular. Adotar a tensão do LED 2 volts, essa tensão é a polarização do LED, né? E a tensão VCC igual a mais ou menos 15. Esse VCC igual a mais ou menos 15 é a tensão de alimentação dos AOs, então mais ou menos 15 volts, que é o clássico. Bom, primeira coisa, esse sensor de força que está aqui, ó, nada mais é do que um sensor piezoelétrico, que é um sensor que tem uma característica, né, ele muda a sua tensão conforme a força que é aplicada à sua superfície. Então, nesse tipo de sensor, né, se você pressiona ele, a superfície dele, ele gera uma tensão proporcional a essa força. Então, aqui embaixo está justamente esse gráfico. Perceba que quando a força aplicada é zero, eu vou ter 0 volts na saída do sensor. Quando a força aplicada for máxima, eu vou ter 100 milivolts na saída do sensor. Então, o sensor gera uma tensão proporcional à força que está aplicada aí. E o que eu quero na saída? A saída é o seguinte, a gente quer que quanto mais força seja aplicada ao sensor, maior seja o brilho do LED. O LED opera com corrente. Então, quanto mais corrente no LED, maior o seu brilho. E é justamente o que está aqui nesse gráfico. Então, quando a força aplicada ao sensor for máxima, eu vou ter... quer dizer, quando a força aplicada ao sensor é mínima, zero, eu vou ter 0 miliamperes de corrente circulando pelo LED. Então, quando a entrada for zero, eu vou ter aqui 0 miliamperes. Quando a força for máxima, ou seja, quando eu tiver 100 milivolts na entrada do circuito, eu tenho que gerar uma corrente aqui de 15 miliamperes, que aí isso vai resultar, né, num brilho máximo do LED. Então, ou seja, resumindo, entrada 0, saída 0 mili. Entrada 100 milivolts, a corrente tem que ser 15 miliamperes. Então, perceba que eu tenho um circuito onde a minha entrada está em tensão e a minha saída é uma variação de corrente. Bom, só que, na verdade, o que está chamando de corrente é essa corrente I aqui, ó. Eu vou colocar essa corrente que flui pelo resistor e também pelo LED. É essa corrente que ele está falando ali embaixo. Só que o circuito eletrônico, ele já até colocou um resistor ali de 560 ohms, justamente faz a interface entre o circuito eletrônico e o LED. A questão é, o circuito eletrônico está aqui, ó, é essa caixa aqui, ó. Então, ele já gera uma tensão de saída que vai gerar essa corrente. Então, o que eu vou precisar descobrir é qual que é esse valor de tensão de saída. Então, basicamente vai ser isso. Ou seja, eu vou desenhar aqui uma escala, e já já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, que vai ficar bem mais simples achar a solução do circuito quando eu tenho
o circuito, essas escalas bem definidas, né? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Primeiro, a minha tensão de entrada, ela varia de 0, então vou colocar na escala, ela varia de 0 a 100 milivolts. Então, 0 volts a 100 mil. Isso aqui é o que eu vou chamar de VI. O que eu quero achar é essa tensão de saída aqui, ó, que é justamente a tensão de saída do circuito. Então, eu vou fazer uma outra escala para eu determinar qual que é essa tensão. Vocês vão ver que a grande maioria dos circuitos eletrônicos a gente trabalha com escala. Eu faço uma escala de entrada e uma escala de saída. Depois eu acho a equação dessa escala e, por fim, eu escolho o circuito eletrônico. Bom, então vamos lá. Quanto que vale essa escala da tensão de saída Vout? Primeiro, quando a entrada for 0, que está aqui, ó, quanto deve ser a minha saída? Fica bem óbvio que a minha saída também tem que ser 0 volts, porque se a minha entrada é 0, a corrente que flui pelo circuito, então só redesenhando ela aqui, essa corrente aqui, ó, I, que é o que está aqui embaixo no gráfico, ela também tem que ser 0, o LED tem que estar apagado. Então, se a minha entrada é 0, minha saída é 0. Se a minha entrada for 100 mili, a minha saída tem que ser... aí eu vou descobrir, na verdade, quanto tem que ser essa saída. Quando a minha entrada for 100 mili, essa corrente aqui, ó, tem que ser de 15 miliamperes. Quanto tem que ser a saída agora para eu ter essa corrente de 15 miliamperes? Basta eu definir as tensões aqui, ó. Primeiro, o LED ele tem uma tensão de, já está definido ali, de 2 volts. É aquela extensão quando ele está polarizado diretamente. Agora, se eu tenho a corrente e eu tenho a resistência, eu consigo achar também essa queda de tensão aqui em cima desse resistor, ó. Basta eu multiplicar simplesmente a tensão vezes a corrente. 15 mili vezes 560 ohms vai dar uma queda de tensão de 8,4 volts. Com isso, eu consigo achar a tensão de saída. Perceba que Vout vai ser igual a queda de tensão na resistência mais a queda de tensão no LED. Ou seja, 8,4 mais 2. Isso vai dar uma tensão de saída aqui de 10,4 volts. Ou seja, com isso eu tenho a relação da entrada com a saída. Então, concluindo, quando a minha entrada for 0 volts, eu gero uma saída de 0 volts também. A corrente é 0. Se a minha entrada for 100 milivolts, eu preciso gerar uma tensão de saída Vout de 10,4 volts, o que resulta numa corrente de 15 miliamperes. Com isso, o brilho do LED é máximo. Então, o meu circuito eletrônico tem que fazer isso. Ele tem que, quando a entrada for 0, sai 0. Quando a entrada for 100 mil, tem que sair 10,4 volts. Com isso, eu consigo forçar, né, uma corrente de 15 mil. O LED vai estar no seu brilho máximo. Bom, eu vou até mudar de tela agora. Eu vou levar somente essas duas escalas. Não precisa de mais nada daqui, porque com essas duas escalas eu vou encontrar a equação. Com a equação, eu consigo determinar qual que é o circuito eletrônico que vai ser utilizado. Bom, eu vou redesenhar então aquela escala que eu tinha colocado. Então eu tenho, ó, a minha tensão de entrada, ela vai variar de 0 a 100 mili. E aqui está meu Vin. E a minha saída tem que variar de 0 a 10,4 volts. Isso aqui é meu Vout. Pronto. Daqui para frente agora é só determinar a equação da saída com a entrada. Quando eu chego nessa equação, eu consigo chegar no projeto do circuito. Então eu vou fazer exatamente igual a gente faz lá na escala de temperatura, né? Isso menos isso sobre isso menos isso é igual a isso menos isso sobre isso menos isso. Ou seja, vem menos 0 sobre... Vou colocar aqui 0,1 para ficar mais fácil. 0,1 menos 0. 0,1 equivale a 100 mil, né? Isso vai ser igual a Vout menos 0 sobre 10,4 menos 0. Ou seja, 10 Vin, eu estou fazendo direto aqui, ó.
Aliás, para ficar até mais simples, vamos manter dessa forma aqui, ó. Vin sobre 0,1 é igual a Vout sobre 10,4. Consequentemente, o que eu quero achar aqui é a relação da saída com a entrada. Vout vai ter que ser igual a, multiplicando aqui, vai dar 104 Vin. É isso. Essa aqui é a equação que eu vou ter que implementar. Ou seja, se eu pegar minha tensão de entrada, multiplicar por 104, eu vou ter a escala. 0 vezes 104 dá 0. 100 mil vezes 104 vai dar 10,4. Bom, olhando para a equação, o que eu preciso fazer? Aí, daqui para frente, eu diria que seria a parte até mais fácil. O mais difícil é chegar nesse ponto. Eu tenho que pegar minha tensão de entrada, multiplicar por 104. Qual o amplificador operacional que eu vou escolher? Eu tenho duas opções. Eu posso escolher o inversor ou o não inversor. Como a minha saída tem que ser com a mesma polaridade da entrada, eu não posso inverter, porque senão vai dar problema, o LED não vai acionar. Lembrando que é o circuito como é que está lá. Ó. Se eu tiver a minha saída invertida com relação à entrada, eu vou ter problemas. Ou seja, esse LED aqui, ó, olha só, o LED ele está nessa polaridade. A corrente tem que estar nesse sentido aqui, ó. Se a corrente for invertida com relação à entrada, dá problema. Ou seja, então eu vou respeitar, basta que a equação seja respeitada. Ou seja, eu preciso pegar a entrada, multiplicar por 104. Ora, nesse caso, o circuito mais simples possível é o amplificador não inversor. Então, qual que é a configuração do amplificador não inversor? O AO, entrada inversora, os dois resistores da realimentação, e ele vai ligado aqui, ó. Então aqui eu tenho o R2, R1, e aqui eu tenho a minha tensão de entrada. Vamos manter a mesma cor. E o meu Vout está aqui, ó. Esse circuito, o Vout é justamente na saída do AO. Quem que é a tensão de saída nesse caso? Então a primeira coisa é escolher o circuito. O segundo passo é escolher os valores, né, dos resistores, R2 e R1. Do jeito que está aqui, a saída vale 1 mais R2 sobre R1, que multiplica Vin. Isso aqui é a saída do meu circuito. A gente já até deduziu essa equação. Pronto, está praticamente finalizado. Ou seja, para essas duas equações serem iguais, basta eu fazer com que isso daqui seja 104. Ou seja, eu vou ter que escolher dois resistores aqui de tal modo que o ganho seja 104. Então eu vou aferir aqui, ó, o R1 como sendo 1K. Então basta eu fazer com que 1 mais R2 sobre 1K seja igual a 104. Vocês vão chegar isolando aqui facilmente que o R2 tem que ser igual a 103K. Então, se eu colocar um resistor aqui de 103K, eu chego que, quando eu aplicar uma tensão de entrada Vin aqui de 0. Se a entrada for 0, a minha saída vai ser 0 também. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Se a minha tensão de entrada for 0,100 milivolts, né? 100 mili, o ganho do circuito é 104 vezes 100 mili vai dar 10,4. Ou seja, o LED, isso vai gerar uma corrente no LED de, voltando lá para o circuito, ó, isso vai gerar uma corrente no LED de 15 miliamperes, o que consequentemente vai fazer com que a saída seja, o LED fique no seu brilho máximo. Vou só apagar tudo aqui para a gente ver o que eu estou falando. Ó. Então o que eu acabei de fazer foi justamente percorrer. Então quando eu tiver uma saída de 10 volts, eu vou ter uma corrente aqui, ó, de 15 miliamperes. Então quando a saída for 10,4
isso vai me gerar uma corrente de 15 miliamperes, o LED vai estar no seu brilho máximo. A questão está resolvida. Então é isso. Bom, olha só, essa questão, do jeito que está aí, ela funciona, não vai dar muito problema, funciona bem. Se a gente, inclusive, montasse isso, iria funcionar de forma ok. Mas tem um detalhezinho de operação desse circuito, que ele não vai funcionar durante todo o espectro, não, mas toda a região de entrada. Quer ver? O que vai acontecer? Então, da forma como a gente fez, se eu aplicar, quer dizer, da forma como eu espero que aconteça, né? Se eu aplicar 0 volts aqui na entrada, se eu não tiver com força nenhuma, eu vou ter 0 volts na entrada do circuito. A saída vai ser 0. Perfeito. Então o LED vai estar apagado. Bom, o problema está quando, quer dizer, nos extremos vocês vão ver que vai funcionar bem. Então entra 0, sai 0. Agora, 0 milha aqui. O problema está, quer dizer, no outro extremo, se eu aplicar 100 milivolts, aqui, ó, a corrente, quer dizer, eu vou gerar uma tensão na saída de 10.4, aqui vai ter 10.4, o que vai, consequentemente, forçar uma corrente aqui, ó, de 15 miliamperes. O brilho vai ser máximo, ou seja, nos extremos funciona bem. O problema vai estar aqui no início. Olha o que vai acontecer. Se eu aplicar uma força não de mais 0, se eu aplicar só uma pequena força no circuito, bem no início aqui, ó, eu vou aplicar, por exemplo, 1 milivolt. Uma pequena forcinha que me gera, né, uma tensão de 1 milivolt do sensor. Então o sensor gera 1 mili. Quanto que vai ser a saída nesse caso? Se eu tenho 1 mili na entrada, o nosso circuito ele simplesmente dá um ganho de 104. Se ele dá um ganho de 104, o que eu espero ter aqui na tensão de saída vai ser uma tensão de 1,04 volts. Esse é o Vout que vai ter. O circuito não faz exatamente isso. Nesse caso, eu esperaria uma pequena corrente já fluindo aqui, ó. Porque eu já preciso do que o LED acenda um pouquinho. Mas qual que é o problema? Não vai ter corrente. Porque o LED precisa de pelo menos 2 volts para funcionar. Ele tem 2 volts desde que ele seja polarizado. Lembrando daquela curva do diodo, enquanto a tensão não for maior do que a polarização dele, lembra que o LED é um diodo, não vai ter corrente. Portanto, enquanto a entrada não ultrapassar 2 volts, eu não vou ter corrente. Isso vai acontecer com 1 mili, vai acontecer também com 1,5 milivolts também, que aqui vai dar uma saída de mais ou menos 1,5, sei lá, 1,6, que dá um ganho de 104, né? Aqui vai ter 1,6 volts. Aqui essa corrente continua sendo 0. Ou seja, conclusão, enquanto a tensão de entrada não for superior de saída não for superior a 2 volts, não vai ter corrente. Concluindo, vai ter uma faixa aqui, ó, que o circuito não vai funcionar. Na prática vai acontecer assim, ó. Aqui eu posso ter variações, né, de entrada, que varia de 0 até o valor máximo. O problema é que a corrente na saída só vai ter corrente a partir do momento onde a tensão for 2 volts. Então a corrente ela vai ter essa região aqui, ó, de operação. Essa parte aqui, ó, aqui embaixo, isso aqui literalmente não vai funcionar, porque enquanto a tensão não for superior a 2, o LED vai estar apagado. Então na prática, eu vou pressionar o sensor, ele vai ficar apagado. Agora passa um determinado limiar, cujo valor da saída seja igual a 2, aí ele começa a funcionar. Então eu tenho esse problema aqui. Ou seja, o circuito funciona, mas não funciona tão bem. Por causa dessa região inicial aqui, ó, que de fato eu não tenho polarização do LED. Então, o que eu vou ter que fazer para resolver isso? Dá para resolver também, que a gente vai fazer agora. De novo, eu vou redesenhar aquelas escalas, que é o que de fato vai mudar de uma questão para outra. Da mesma forma que eu tinha antes, a minha tensão de entrada ela continua variando de 0 até 100 mili. Isso aqui não muda. Isso aqui continua sendo o meu VIN. Agora,
A minha saída é que vai ter que ser um pouco diferente. Então, a minha tensão de saída, se eu colocar ela aqui, qual que é o problema? Se eu colocar ela variando de 0 a 10.4, que é o que eu tinha antes, eu vou ter problema. O problema não está no 10.4. 10.4 ok, porque quando eu tenho uma saída em 10.4, a minha corrente é 15 mili. O problema está aqui, ó, nesse 0. Eu não posso começar em 0. Onde eu vou começar? Eu vou começar em 2 volts, exatamente 2, porque é justamente a tensão que o LED precisa para funcionar. Ele está na iminência de funcionar. Quando eu tenho 2 volts aqui na saída, quando a minha entrada é 0 e a minha saída aqui já é 2 volts, o LED vai estar apagado, porque essa tensão aqui, para ser polarizada, é 2. Ou seja, eu tenho 2 na entrada, o LED precisa de 2, então a corrente é 0. Agora, qualquer tantinho de tensão que eu botar na entrada aqui, ó, já vai gerar uma tensão, por exemplo, de, sei lá, a hora que eu botar 1 milli de entrada, vai aparecer aqui na saída, sei lá, 2.01. O LED já vai acender. Já vai circular uma pequena corrente ali. Portanto, a única diferença dessa questão, dessa solução para a anterior é, ao invés de eu começar com 0 volts na entrada, na saída, eu vou começar com 2. É como se fosse um empurrãozinho para o LED já começar a funcionar. Portanto, a minha nova escala é desse jeito aqui, ó. Eu preciso, quer dizer, eu tenho, né? Ao invés de eu ter 0 a... Essa cor não está me respeitando mais. Ao invés de eu ter 0... Bom, fica assim então. Ao invés de eu ter 0 a 10.4, eu vou ter de 2 a 10.4. Então, com isso, eu já consigo, em qualquer faixa, o LED vai funcionar. Eu já estou dando a atenção que ele precisa para isso. Então, de novo, a gente agora vai reprojetar o circuito, mas agora para essa nova escala, né? De 0 a 100 mili, agora de 2 para 10.4 volts. Bom, voltando aqui, então o que vai mudar simplesmente? Ao invés da gente ter uma escala aqui na tensão de saída variando de 0, ela vai valer, na verdade, 2 volts. Então seria como se fosse um empurrãozinho para o LED começar a funcionar. Em 2 volts, a corrente continua sendo 0, porque o LED precisa de 2, eu estou com 2. Então aquela extensão no resistor vai ser 0 ainda, portanto a corrente é 0. Agora, a partir de 2, qualquer tanto de tensão que eu colocar, eu vou fazer uma corrente fluir ali. Então, na verdade, a minha escala agora ela ficou desse jeito, né? Entra 0, sai 2, entra 100 mili e continua saindo 10.4. Bom, nossas equações vão mudar. Isso aqui vai parar. E também o nosso circuito ele vai mudar. Provavelmente não vai ser isso. Bom, o que eu tenho que fazer agora? De novo, o mais difícil é chegar na equação. Implementar a equação com a O é bem simples. Conforme a gente viu nos circuitos, só relembrando, ó, o que a gente já viu para fazer com a O? A gente já viu como fazer operações matemáticas, né? Multiplicação, soma, subtração, divisão. Enfim, a gente consegue fazer essas 4 operações usando o amplificador inversor. O inversor eu posso fazer a divisão, já que eu posso atenuar, posso fazer a multiplicação. A gente viu como usar o somador, então com o somador eu posso fazer a soma e a subtração. Porque se eu inverter um determinado sinal e somar, eu estou fazendo a soma e subtração. Então a gente consegue fazer todas as 4 operações básicas usando a OR. Bom, vamos lá. Então, fazendo a primeira coisa, a escala, eu vou ter, ó, da mesma forma, Vin menos 0 sobre 100 mili, 0.1 menos 0, é igual a, aqui o que vai mudar é, agora, vai ficar Vout menos 2 sobre 10.4 menos 2. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente achar a relação da saída com a entrada. Então, eu vou começar aqui, mas depois eu vou agilizar para a gente não perder tempo. Vai ficar assim, ó, Vin sobre 0.1 vai ser igual a Vout menos 2 sobre 8.4. Se eu for isolar a saída aqui, vai ficar assim, ó, Vout vai ser igual a
84Vin mais 2. Vai ficar desse jeito. Ou seja, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a minha tensão de entrada, multiplicar por 84 e somar 2. Então, essa é a operação que eu tenho que fazer agora. Ou seja, é um produto. Então, com esse produto, eu posso fazer, por exemplo, usando o amplificador não inversor e uma soma. Então, aqui tem várias e várias soluções para fazer isso. Então, só vou exemplificar o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar aqui em blocos. Ó. Eu posso pegar o meu Vin. Primeira coisa é multiplicar por 84, dá um ganho de 84. E depois eu vou pegar isso e fazer um somatório aqui com 2 volts. É isso que eu tenho que fazer. Se eu for colocar em bloco, é isso. Para isso aqui eu posso usar um amplificador não inversor para dar esse ganho de 84, igual a gente viu agora há pouco. O não inversor. E aqui eu posso fazer o somador. Lembrando que quando eu somo, o somador ele soma e inverte. Então aqui na saída eu teria que passar por mais um inversor, porque eu tenho que inverter de novo. Basicamente é isso. Só que perceba que eu vou conseguir fazer tudo isso, ou parte disso, usando só o somador. Então, enfim, tem N soluções. Vamos fazer essa aqui que é a mais simples, que é a mais palpável, digamos assim. Depois a gente pode estudar até outras soluções. Então a primeira coisa, eu vou pegar o meu circuito e dar um ganho de 84. Então, da mesma forma, eu posso fazer e usar o amplificador não inversor para dar esse ganho. Bom, aqui vai a tensão de entrada, da mesma forma. E aí, para dar o ganho de 84, já agilizando aqui, eu nem coloquei equação, né, já que eu tinha feito no exemplo anterior. Então, se eu colocar um resistor de 1K aqui em R1 e um resistor de 83K em R2, aqui eu consigo dar um ganho de 84. Então, essa primeira etapa aqui da equação fica implementada, 84 Vin. Então, nesse ponto aqui, que é na saída do amplificador operacional, aqui eu já tenho exatamente aquela equação. Ou seja, aqui eu tenho Vin 84 que multiplica Vin. Agora, o que eu preciso fazer é somar com 2. Para somar com 2, eu posso usar o amplificador, quer dizer, o somador, ele soma e inverte. Então, o circuito genérico dele seria isso. Então, uma entrada dele é a saída do primeiro estágio, a outra entrada é os 2 volts. Então, esse é o somador. Ele pode ter quantas entradas forem necessárias, não precisa ser exatamente 2, pode ser 3, 4, N. Bom, primeira coisa, vamos definir os valores das entradas. Aqui, ó, eu vou colocar essa fonte de 2 volts, é um nível contínuo, eu posso simplesmente colocar 2 volts aqui, ó. Então, eu posso gerar esses 2 volts de várias formas. Posso pegar, por exemplo, como eu alimento álcool mais ou menos 15, eu posso simplesmente pegar uma amostra da alimentação e gerar 2 volts. Então, enfim, isso aqui tem N formas, né, de se conseguir esses 2 volts. Não é uma entrada, é simplesmente um nível. E perceba que no caso do amplificador somador, eu nem preciso dar ganho no circuito. Se eu colocar aqui tudo 1K, eu só quero simplesmente realizar a soma algébrica. Então, quem que é a saída naquele ponto ali no segundo estágio? Vai ser menos, já que ele soma e inverte, 1K sobre 1K vezes a entrada. Então, nem vou colocar isso, né? Então, assim, vai ficar 84 Vin mais 1K sobre 1K vezes a outra entrada, mais 2. Pronto.
Isso é a minha saída do segundo estágio. O único detalhe é que eu tenho esse sinal de menos aqui, ó. O amplificador somador, ele soma e inverte. Mas para resolver isso é bem simples. Eu posso usar um outro AO, um terceiro AO, deixa eu até apagar aqui para colocar ele aqui na frente, para simplesmente dar um ganho negativo, ou um ganho de menos 1. Então, vou colocar ele aqui, não sei se vai ficar legal. Acredito que vai. Vou fazer o seguinte, ó. Na saída desse estágio, eu passo por mais um amplificador inversor. De novo, a primeira coisa é resolver o problema, depois a gente pensa em como otimizar isso, né? Reduzir o número de AOs, enfim, coisas nesse sentido. Então, se eu colocar 1K e 1K, aqui agora nessa saída, na primeira estágio, no segundo estágio eu vou ter uma saída invertida, no último estágio aqui eu já vou ter uma saída que é não invertida com relação à entrada. Pronto. Nesse caso, o meu sistema ele tem 3 amplificadores operacionais. Então a minha tensão de entrada, se ela for 0, eu vou ter uma saída que vai ficar 0 vezes 84 mais 2, vai sair 2 volts. Entra 0, sai 2. Se a minha entrada ela tiver 100 mili, a minha saída vai ser 84 vezes 100, dá 8.4 mais 2, 10.4. Então eu estou fazendo exatamente a mesma escala. Aqui ficou invertido, né, só na hora que eu coloquei. Mas entra 0, sai 2, entra 100 mili, sai 10.4 mili. Então um circuito com 3 amplificadores operacionais resolve o problema. Usei um não inversor para dar o ganho, um somador para somar, né, fazer o restante da equação, somar mais 2, e um inversor para inverter, já que o somador ele soma e inverte. Bom, pegando o gancho aqui, eu vou até resolver esse problema de outra forma, eliminando um AO. Perceba o seguinte, que esse primeiro estágio aqui, ó, esse primeiro estágio, ele é usado só para dar ganho. É o ganho de 84. Porém, eu posso fazer isso aqui, ó, usando o somador. O somador me permite fazer isso. Então, eu consigo também dar esse estágio de ganho já de 84 no somador. Então, vamos fazer isso. Eu vou eliminar um amplificador operacional do circuito. Então, vou apagar essa turma inteira aqui. Vou deixar só aquele estágio ali mesmo. Apago também os valores dos resistores. Aliás, deixa eu apagar tudo. Então, eu quero resolver o problema somente com dois amplificadores operacionais. Então, vamos lá. Perceba que o que eu tenho que fazer ali é somar. Eu tenho que dar um ganho e somar 2. Então, primeira coisa, já que eu tenho que somar e dar um ganho, eu posso usar simplesmente o amplificador somador, já que ele me permite dar esse ganho. Então, uma entrada vai ser o Vin, aqui eu tenho a resistência dele. A outra entrada vai ser para eu dar o offset, né, os 2 volts. E aqui, resistor de realimentação. Então, tá aqui, ó. Então, primeiro, nesse ponto aqui eu vou ter o Vin. Olha só, eu preciso dar um ganho de 84 no Vin. Então, o que eu posso fazer simplesmente? Se eu colocar um resistor aqui de 1K, aqui se eu colocar um resistor de 84K, a saída vai ser 84 sobre 1 vezes Vin mais 84 sobre o que eu colocar aqui vezes a outra entrada. Então, aqui eu posso colocar a minha fonte de 2 volts, da mesma forma. E como eu já estou com 2 volts aqui, não precisa nem eu dar ganho. Então eu posso simplesmente colocar outro resistor de 84K aqui. Ó. Nesse caso, quem vai ser a minha saída desse circuito? Vou colocar em azul. Vai ficar ó, menos 84 sobre 1K vezes Vin
84K sobre 1K vezes Vin mais 84K sobre 84K vezes 2. 84K sobre 84K vezes 2. Ou seja, vai ficar menos 84 Vin mais 2. Então, a diferença das duas equações agora é um sinal de menos. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente aqui, eu posso passar o circuito por um amplificador inversor com ganho unitário, porque eu pego e inverto. 1K e 1K. Então, até para simplificar, ou seja, aí na saída desse circuito aqui, ó, eu vou ter essa mesma equação, só que aqui vai ser mais agora, e eu completo. Então, concluindo, o amplificador somador, ele soma e inverte, mas se eu entender, se eu enxergar o somador como esses dois AOs, onde eu posso inverter ele de novo com outro AO, tem um somador que não inverte. Então, existe inclusive o somador não inversor, mas ele usa muitos resistores, então não é muito um circuito muito prático. O mais prático, de fato, é esse, onde eu tenho um somador, onde ele tem esse lado ruim da inversão, só que às vezes eu vou usar outros circuitos à frente, eu posso inverter de novo. Então, de forma alguma, isso é um problema, é um detalhe, mas, de novo, eu posso usar quantos AOs eu quiser, depois a gente tenta otimizar. Nesse caso, a solução mais enxuta é de fato com 2. Não preciso usar 3, que eu posso dar o ganho, eu dou o ganho e faço a soma no mesmo circuito. Bom, eu vou aproveitar que eu estou com o Moodle aberto, e a ideia aqui nessa etapa final seria resolver algumas dúvidas que foram postadas lá no fórum do Moodle. Então, aproveitando, eu já vou fazer um apelo. Por favor, postem suas dúvidas aqui, por favor. Então, teve alguns alunos que já postaram, né? Então, eu queria que tomem isso como exemplo. Então, essas dúvidas aqui é um bom feedback do que está acontecendo. Então, eu consigo saber se a coisa está fluindo bem ou não. Então, vão postando. Eu estou tentando resolver isso nesse caso, essa semana, inclusive, eu tive um pequeno atraso. A ideia é colocar isso mais rápido. Eu tive problema com a gravação de áudio, então por isso que eu estou soltando esse vídeo hoje. Mas a ideia é sempre resolver essas dúvidas o mais urgente possível. Bom, nessa dúvida aqui foi a Leslie que postou, é uma questão que ela tirou de um livro. Já vou adiantar, está errada essa questão, tem um problema nela, tem um erro no circuito. Mas vamos resolver da forma como está aqui. Eu já aponto o erro e já resolvo exatamente do jeito que está aqui, que é um bom ponto também para a gente analisar um circuito, que teoricamente é desconhecido. Bom, então a questão fala o seguinte: o amplificador não inversor usa um amplificador operacional como mostrado na figura aí 2.5. Assumindo o modelo do amplificador operacional ideal, determine V0 sobre Vin. Ou seja, aqui ele já deu um monte de informação. Primeiro, ele já falou que o amplificador não inversor. Se é o não, e que usa um amplificador operacional ideal. Se é o não inversor, o ganho de fato é esse que está aí, ó, 1 mais R2 sobre R1. O problema é que esse circuito não é o não inversor. Eu acho que o autor queria fazer isso, mas ele acabou não fazendo. Apesar dele estar desenhado dessa forma, que aparentemente é estranha, mas, enfim, não é o não inversor. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o circuito e vou desenhar um amplificador não inversor aqui próximo dele e a gente compara os dois. E aí vai ficar mais simples ver onde está o problema. Bom, olha só. Eu vou colocar aqui o VIN na entrada. Aqui, ó. Aqui está o VIN. Bom, eu vou colocar aqui em cima um amplificador não inversor, que é o clássico, né, que a gente trabalha, que seria o AO. Esse aqui é o tradicional. Resistor R2, resistor R1, terra, realimentação nesse ponto, e aqui eu tenho a tensão de entrada, vem também. Aqui seria o que a gente chama, né, de R2, e aqui o que a gente chama de R1.
Olha só, vamos analisar os dois circuitos. Aparentemente são diferentes, mas vocês vão ver que tem uma pequena diferença só. Primeiro, a tensão de entrada tem que estar ligada na entrada não inversora. Tensão de entrada ligada na entrada não inversora. Perfeito. O resistor R2, um terminal dele está ligado na entrada inversora. Resistor R2, um terminal ligado na entrada inversora. Perfeito. O outro terminal do R2 na saída. O outro terminal do R2 na saída. Ok. Um terminal do R1 no terra. Esse terminal do R1 está no terra. Não está dando para ver aqui embaixo, mas esse aqui é o terra. O problema está aqui, ó. O outro terminal do R1, esse aqui, ó, ele tinha que estar ligado na entrada inversora. Onde que ele está ligado? Na saída. Então, isso daqui é que ficou errado, nesse caso. Ou seja, o circuito não é o não inversor. Então, por isso que, fazendo a análise dele, não vai chegar naquela equação que ele desenhou lá. Então, de fato, temos um problema aí na questão do circuito. Mas nada impede que a gente resolva, não tem problema. A gente pode resolver o circuito da mesma forma. Só não vai chegar naquele ganho. Mas vamos lá, então como é que eu resolveria esse circuito? Ou seja, achar a relação da saída com a entrada. Primeira coisa, de novo, deixa eu redesenhar a tensão de entrada que está aqui. Essa é a tensão de entrada. E agora, como é que eu acho a relação da saída com a tensão de entrada? Primeira coisa que eu analiso é, tem realimentação negativa? É isso que eu vou analisar. Uma amostra da saída vai para a entrada inversora? Sim, ó, então tem justamente essa realimentação através do resistor R2. Se tem realimentação negativa, eu posso afirmar com certeza que há um curto virtual entre as entradas inversora e não inversora. Com isso, todo o potencial da entrada inversora, não inversora, ele vai estar na não inversora também. Nesse caso, eu posso afirmar com certeza que eu vou ter que colocar em azul para indicar que não é o mesmo ponto, mas é o mesmo potencial. Aqui eu posso falar que tem Vin também, ó. O Vin está aí. Ele está embaixo, mas como eu tenho um curto virtual, está em cima. Bom, como que eu acho a saída agora? Para achar a saída, eu tenho que analisar a corrente. Agora, perceba o seguinte. Com relação à corrente, eu preciso descobrir quanto que vale essa corrente I aqui, ó, que flui através de R2. O detalhe é o seguinte. Essa corrente I, vou chamar ela, tá aqui, ó. É a mesma corrente I. Pois bem, eu preciso achar ela. Mas olha o detalhe. Duas considerações aqui que a gente faz. A questão falou que o amplificador operacional é ideal. Se o amplificador operacional é ideal, significa o seguinte, que a sua resistência interna é infinita. Se a sua resistência interna é infinita, significa que essa corrente I que flui para dentro dele, isso aqui é zero. Vou chamar aqui de I', é igual a zero. Não vai corrente para dentro do O. E normalmente a gente vai tratar dessa forma. Então toda corrente que vai para dentro do O é zero. E também não tem corrente fluindo para o curto virtual. Então essa corrente que eu vou chamar de I2' também é igual a zero, porque não vai corrente para o curto virtual. Se essas duas correntes são nulas, com certeza essa corrente aqui também é nula. Não tem como ter essa corrente, já que o somatório de correntes tem que ser igual a zero. Se eu somar as três, tem que ser igual a zero, essa aí também tem que ser igual a zero. Ou seja, essa corrente aqui também tem que ser igual a zero, que é a mesma. Conclusão, se a corrente é zero, qual que é a queda de tensão em cima do R2? Zero. Não tem corrente, a tensão é zero. Ou seja, é como se eu tivesse literalmente um curto-circuito aqui, ó. Ou seja, os pontos são os mesmos. Aqui não faz diferença nenhuma, ó. Já que a queda de tensão é zero. Desculpa. Portanto, eu consigo afirmar com certeza que se a tensão de entrada está aqui, ela também está aqui, ó. Aqui também está o Vin, que é exatamente igual ao V0. Portanto, eu posso afirmar certamente que V0 é igual a Vin. É idêntico. Então, nesse circuito, analisando esse circuito, eu posso falar que V0 é igual a Vin.
Perceba que o resistor R1, por que ele não está mudando nada? Ele nem entra na conta aqui. Porque ele está ligado na saída. Ó, o R1 está em paralelo com a saída. É uma carga conectada à saída. Ele não vai mudar nada mesmo. Bom, esse circuito, de fato, eu vou até desenhar ele aqui, é o buffer. Quer ver? Se eu for desenhar o circuito buffer, que a gente viu também na aula passada, o que é o circuito buffer? O buffer eu tenho isso daqui, ó. O sinal entrando na entrada não inversora, aqui é o Vin, e aqui eu tenho uma ligação da saída com a entrada. O buffer, como eu tenho alimentação negativa, curto virtual. O Vin está na entrada, o Vin também aparece aqui na saída. Então, o buffer é usado para você fazer uma cópia da entrada para a saída. Qual que é a única diferença dos dois circuitos? Para ficar igual, eu preciso simplesmente acrescentar. Se eu colocar um resistor aqui, ó, esse é o que ele chamou aqui de R1. R2, aliás. Ou seja, como não tem corrente fluindo por aí, ter ou não ter o R2 pouco interessa. E o resistor R1 é o que ele conectou aqui na saída para o terra. Então, também muda nada. Então, esse circuito, do jeito que ele ficou um buffer com um resistor R2 conectado na realimentação. Não vai mudar nada porque não passa corrente aí. Então, ter no R2 ou não ter não faz a menor diferença. Então, concluindo. Esse circuito era para ser o não inversor, não é o não inversor. Ele é o buffer. E a saída é igual à tensão de entrada. Bom, a outra dúvida, que é da Leslie também, essas demais aqui eu já até respondi. Deixa eu só confirmar se aqui era referente à simulação. Estou tentando ver se tem alguma coisa pertinente aqui para a gente comentar. Um detalhe, essa aqui foi postada pelo Matheus já tem até algum tempinho. Referente à resposta de frequência ideal e real. Ó, uma coisa é o seguinte, para exemplificar. Uma coisa é o AO ideal e real. O AO ideal, a resposta em frequência dele é constante. Então, de novo, AO ideal. O ganho dele, a resposta em frequência dele é contínua durante todo o espectro. O AO real tem resposta em frequência. Agora, a dúvida é com a resposta em frequência real e ideal. Então, a resposta em frequência ideal, que a gente está fazendo o tempo todo, ele tem esse comportamento. Ele vem constante e cai a partir da frequência de corte. A resposta em frequência real, ela já é uma melhoria nisso, né? Ela não vem constante e cai, ela vai caindo. E um detalhe importante é que na frequência de corte, aqui ó, nesse ponto, ela perde 3 dB. Eu já até falei isso também, numa das aulas. Então, esse 3 dB é algo, não é desprezível. 3 dB equivale a mais ou menos, exatamente, na verdade, 70%, 30,3% a menos. Então, conclusão, o que a gente faz na prática? O AO é real, vamos levar em consideração a resposta em frequência. Faz a resposta em frequência ideal. Descobriu ela, na frequência de corte você tira 3 dB. Então, por exemplo, na prática, eu descubro que esse ganho aqui é 20 dB, por exemplo, e a frequência de corte está aqui em 10 kHz. Aí o que eu faço para transformar essa resposta em frequência em uma resposta frequência real? Basta desenhar ela com esse aspecto que eu coloquei aqui em vermelho, e aqui onde está o pontinho na frequência de corte exatamente, eu tiro 3 dB. Então aqui ó, o ganho não vai ser 20 dB, vai ser 17 dB. O restante mantém exatamente a mesma coisa. A única diferença é que na frequência de corte ele perde 3 dB. Então basicamente é isso. Então é exatamente essa sequência. Faz a real, resposta em frequência ideal, aliás, depois melhora essa aproximação tirando 3 dB na frequência de corte. Bom, a outra dúvida, que foi da Leslie, foram duas, na verdade. E aqui é bom que a gente já... eu vou pegar um gancho aqui para fazer uma retificação do que eu falei numa aula. Bom, olha só. Esse circuito aqui, esse aqui foi o circuito que eu estava fazendo numa aula síncrona.
E eu dei o exemplo por que utilizar amplificador operacional. Então eu falei o seguinte, a gente quer, eu tenho uma tensão de entrada, que é o que está mostrando aqui, ó. Aqui. Olha só. Nesse ponto aqui, ó, isso aqui o que eu coloquei em azul é minha tensão de entrada. Então eu estou falando que essa tensão de entrada, essa fonte tem uma resistência de 10K. Aí o que eu fiz? Eu quero dar um ganho de meio, eu quero reduzir pela metade a tensão de entrada. E o que eu fiz? Fiz um amplificador inversor com ganho de meio, 5K sobre 10K vezes a entrada. Funciona isso aqui na teoria, na prática não vai funcionar. Por quê? Tem um detalhe aqui que eu não levei em consideração, naquele momento eu não estava falando disso, mas acabou ficando errado. Olha o que acontece nesse caso. Esse circuito aqui, ó, o problema dele é que tem realimentação negativa? Tem. Então tem um curto virtual entre as portas inversora e não inversora. A impedância vista pela entrada desse ponto aqui também é 10K. Então, se eu ligar o circuito, se não tiver o circuito ligado, eu medir essa tensão aqui, vai dar 10 volts, porque o circuito está em aberto. Quando eu ligar o amplificador operacional, como ele vai enxergar uma impedância de 10K e a fonte já tem outra impedância de 10K, perceba que eu fiz um divisor resistivo aqui. Então, vai aparecer somente aqui, ó, 5 volts. Então, a minha entrada já vai ser atenuada pela metade. E quanto que vai aparecer aqui na saída? Se eu estou entrando com 5, meu circuito dá um ganho de meio, vai aparecer menos 2,5, que ele dá um ganho de meio e inverte, né? Então, eu queria simplesmente reduzir para 5, eu reduzi para 2,5. Por quê? Meu amplificador operacional, na configuração inversora, ela tem essa impedância, o Zin, que é a impedância de entrada do circuito, é de 10K. A minha fonte também tem 10K, aí dá zebra. Eu vou ter um divisor. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Ou seja, quando eu tenho uma fonte com impedância de entrada e eu preciso usar o amplificador inversor. Eu vou redesenhar esse circuito ali para a gente solucionar isso. Então, resumindo, ficou errado daquele jeito, não ia funcionar bem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu vou colocar a tensão de entrada de verde. Então, isso aqui seria, aliás, azul, para manter o que estava lá. Isso aqui seria o que eu tenho de entrada, ó. A fonte. E ela já tem uma impedância interna de 10 kHz. KHz, ó, quilômetros. Bom, o que eu preciso fazer para ligar isso aqui num circuito, o amplificador inversor, por exemplo? Se eu usar um resistor ali de 10 quilôohms, também, aqui era 5. Vai dar zebra, porque quando eu faço essa ligação aqui, ó, ele vai enxergar uma impedância de 10K, essa daqui, aí a tensão, ao invés de 10, cai para 5. Eu já dou uma atenuação na tensão de entrada sem querer. Então, o que eu tenho que fazer para resolver isso? O circuito mais simples, que é inclusive o mais usado, e outra função dele é essa. Eu posso pegar esse circuito aqui, ó, e passar por um buffer. Quando eu passo por um buffer, olha o que acontece. Pronto. Olha o que vai acontecer. A impedância vista agora pelo circuito é a impedância interna do AO. Essa impedância aqui, ó. Vai ser difícil de eu desenhar ela. Mas perceba que no buffer, a impedância que o circuito vê é a impedância interna do AO, que na maioria das vezes é tão alta que a gente considera infinito. Ou seja, a impedância de entrada é infinita. Portanto, a corrente que flui por aqui, ó, essa corrente aqui vai ser zero. A corrente que eu preciso da fonte é zero. Se a corrente é zero, já que a impedância aqui é infinita, como se o circuito fosse aberto, a tensão que vai aparecer nesse ponto aqui vai ser os 10 volts, é o que está aqui, ó, que seria a tensão de entrada. Então, se eu tenho 10 volts na entrada, o buffer ele simplesmente pega a entrada e joga para a saída. Eu vou ter 10 volts aqui também. Portanto, eu faço uma cópia da tensão de entrada. Então, olha o buffer, ele está servindo aqui para duas coisas. Esse circuito aqui ele é muito usado para isso. Primeira função dele
é inserir uma impedância de, vou chamar de Zin, igual a infinito, ou seja, ele insere uma impedância na entrada de infinito. Então, a tensão de entrada, a fonte de entrada, ele não precisa nem pôr corrente nisso. A corrente vai ser zero, porque ele insere uma impedância infinita. E copia uma amostra da saída para a entrada. Então, ele gera uma tensão igual à entrada, colocando uma impedância infinita. Então, a gente usa o buffer para isso. Então, quando eu tenho fontes, sinais de entrada com impedância de saída, ou seja, eu tenho uma impedância aqui, ó, basta eu colocar um buffer para o circuito alimentar o buffer, que essa impedância ela vai ser totalmente desprezível, porque o buffer insere uma outra impedância de um valor muito elevado. Então, com isso, eu não tenho queda de tensão. Minha tensão, se entra 1 mili, sai 1 mili. Isso aqui é muito usado, por exemplo, em sinal biométrico. Porque se eu pegar, por exemplo, o sinalzinho biométrico e alimentar a qualquer outro estágio, vai ter queda de tensão, porque o outro estágio também tem impedância. Então, eu tenho que passar por um buffer. A outra função do buffer, que eu já tinha falado, é a proteção. O que acontece? Qualquer problema que der, se eu der um curto aqui, por exemplo, ó, quem vai alimentar esse curto é o AO, é o buffer, não vai ser a fonte de entrada. Então, ela fica totalmente preservada. Então, o buffer serve, primeiro, para justamente inserir essa alta impedância no circuito. Segundo, proteção. Então, nesse circuito aqui que eu tinha mostrado, de fato, para ele funcionar, eu tinha que ter inserido um buffer entre a entrada, entre minha tensão de entrada e o meu circuito. Então, aqui tinha que vir um buffer. Por isso que não ia funcionar na prática. E foi justamente o que ela perguntou. Então, de fato, precisa de colocar um buffer aqui. Bom, segunda dúvida, que estava ali também. Na questão 7 da lista 2. Deixa eu ir lá para a questão 7 da lista 2, que eu já explico o que aconteceu lá. Lista 2. Questão 7. Deixa eu só apagar isso aqui, porque senão vai ficar no documento original. Pronto. Olha só. Deixa eu explicar o que essa questão vai fazer, ó. Então, basicamente é o seguinte. Todo circuito de áudio, eu quero pegar o som do microfone e jogar para um alto-falante. Ele tem, na verdade, dois amplificadores. Ele tem um que ele chama de pré-amplificador, onde ele vai dar um ganho de tensão. E depois ele, na frente, ele tem outro amplificador, normalmente para dar um ganho de corrente. Inclusive, foi o que vocês fizeram exatamente em ELA 1. Vocês fizeram dois amplificadores, o pré e o amplificador principal. Bom, esse pré-amplificador, ele costuma ter essa resposta em frequência aqui, ó. Inclusive, ó, perceba o que eu estou fazendo. Eu estou dando a resposta em frequência que eu quero. O circuito vai dar um ganho de 46 dB. Vocês vão ter que encontrar quanto que é isso em valor absoluto. Então, só dando uma dica aqui, ó. 20 log do ganho tem que ser igual a 46. Aí vocês vão encontrar quanto que vale, de fato, o ganho A. E a partir de 20 kHz, ele já começa a atenuar. Por quê? Eu não escuto nada a partir de 20K, então nem preciso amplificar. Então o circuito dá um ganho constante de 46 dB até 20K. A partir daí, ele perde 20 dB por década. E eu posso, inclusive, usar o AO para ter esse comportamento, porque o AO tem exatamente esse comportamento. Pois bem, aí tem algumas coisas aqui. Tá? Eu dei 4 opções de AO para vocês usarem. E aqui está a tabela com as características de cada um. Onde está o problema? Aqui, ó. Isso aqui foi um erro do Malvin. Eu peguei essa tabela de lá. Na verdade, não é um erro. É porque ficou fora de contexto. O que ele chama de Vin máxima aqui não é a máxima tensão de entrada, que parece ser o óbvio. Esse Vin máxima aqui é como se fosse o offset dele. Então, se não tiver nada ligado ao AO, ele gera essa tensão lá na sua entrada. É como se fosse uma tensão de offset que tem lá. Isso é por causa de imperfeições do AO. Então, não é a máxima tensão que eu possa aplicar ao AO. A máxima tensão que eu posso aplicar ao AO é, de fato, a alimentação do AO, mais ou menos 15 volts. Não sei se eu coloco isso aqui em algum lugar. Eu acho que não. Não coloquei.
Mas a tensão máxima é mais ou menos 15, é o clássico de alimentação dual. Então, isso aqui não significa, vou chamar aqui de offset. O certo seria o Vin de offset. É isso. Então, esse dado aqui para vocês é irrelevante. Esse em bias aqui é a polarização do AO. Quanto que ele tem de corrente para ser polarizado. Se ele fosse uma AO ideal, seria 0. O AO real, mas a corrente é muito pequena. Perceba que é nanoamperes, ó. O 741, que é o... Não, esse aqui é o 735. O 741, que é um dos piores AOs possíveis, que é o mais assim usado, tem 500 nano. Então, é uma corrente muito pequena. Então, isso aqui é a polarização do AO. Isso aqui é o offset da tensão da corrente de entrada, que também está na ordem de nano. Isso aqui, o I out máximo, é a máxima corrente que a AO consegue oferecer. Então, por exemplo, o 741 consegue oferecer 25 miliamperes. Essa é a máxima corrente dele. Isso aqui é ruim, porque se você precisar de mais de 25 mil, ele não consegue te oferecer mais de 25 mil. Só qual que é a vantagem? Se você der um curto na saída do AO, ele vai ficar limitado em 25 mil. Você acaba não queimando nada. Então essa limitação de corrente é até boa. Porque qualquer curto-circuito que aconteça ali, o AO acaba limitando essa corrente e você não vai ter problema algum. Então, resumindo, essas características aqui, ó, que eu coloquei aqui, essas 4 aqui primeiras, elas estão mais relacionadas a... Mas que coisa! Aqui, ó. Isso aqui está relacionado a, basicamente, as imperfeições do AO. Deu certo. Aqui, ó. Isso aqui são o AO real. Então, essas características a gente acaba desprezando porque é muito pequeno. Exceto a corrente máxima. Isso daqui, ó. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um problema de ordem prática. Quando vocês forem fazer a parte prática da disciplina, a gente vai levar mais essas coisas em consideração. Para a parte teórica, isso aqui não é tão importante. Aqui sim os parâmetros importantes. Que seria frequência de ganho unitário de cada um, o F-unit, o slew rate de cada um, o ganho em malha aberta de cada um, e esse CMRR, depois eu vou falar do que seria isso, seria rejeição em modo comum. Então são as 4 principais características de uma AO. F-unit a gente já falou bastante. O slew rate ficou como parte assíncrona, então isso aqui vocês vão estudar só. Depois eu posso comentar alguma coisa. Isso aqui é o ganho em malha aberta do AO, é o A Open Loop. E isso aqui, o CMRR, a gente vai ver em outro momento, que seria rejeição em modo comum. Então, concluindo, então, de novo, essa máxima tensão de entrada aqui não é, quer dizer, esse Vem máximo aqui milivolt é o máximo que aparece lá na entrada do AO, quando ele está sem alimentação, quando ele não tem nada conectado a ele. Não é a máxima tensão que eu posso aplicar. Então, basicamente é isso. Senhores, então, eu vou encerrar aqui. Eu queria, de novo, por favor, postem essas coisas no Moodle, aqui na parte do fórum de dúvidas, porque é importante. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui é o que eu tenho como feedback para saber que nível que está o andamento do curso. Então, faça esse favor, vai postando lá, porque é importante para mim, e a minha ideia é sempre usar isso, né, como uma ferramenta para tirar dúvida, e eu posto justamente esses vídeos para facilitar para os demais. Então, fomentem essa parte aqui, ó, de dúvidas gerais. Obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato.